Olá pessoal, vamos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre transmissor de temperatura isolado, isolação galvânica. Ele possui mais ou menos 1500 VCA entre a entrada e a saída. É uma isolação entre a entrada e saída, é uma isolação física. A questão nesse vídeo é: quando devemos usar o transmissor de isolação galvânica? É uma questão que vira e mexe no dia a dia, o pessoal se pergunta ou mesmo nem sabe quando que eu devo usar um transmissor de isolação galvânica. Existem alguns casos que a gente vincula a utilização de um transmissor de isolação galvânica quando eu tenho ruídos e interferências na linha. Então a gente vai também tirar essa dúvida aqui hoje. O primeiro ponto é, para poder isolar entradas de instrumentos que possuem entradas não isoladas. Essa é uma das funções do transmissor de temperatura isolação galvânica. O que seria isso, pessoal? Um exemplo típico seria um CLP cujas entradas não são isoladas. O custo de um CLP com entradas não isoladas é bem menor do que um CLP com entradas isoladas, ou seja, muito que facilmente ou normalmente nas indústrias, vocês vão se deparar com CLPs cujas entradas não são isoladas, pelo baixo custo desses CLPs. No caso, se eu tiver uma necessidade de ter uma entrada isolada, eu usaria o quê? Um transmissor de temperatura com isolação galvânica. Ele vai fazer com que a minha entrada do CLP, onde eu utilizo ele, seja uma entrada isolada. Eu torno essa entrada isolada. Tá? Qual que é o outro ponto? É aquele que eu acabei de falar com relação a ruídos e interferências. Problemas de ruídos e interferências externas seria a primeira providência a ser tomada, a de colocar um transmissor de temperatura com isolação galvânica. Então, se por exemplo eu tenho um problema de ruído e interferência e eu quero resolver esse problema, a primeira providência que eu devo tomar é colocar um transmissor de isolação galvânica ou transmissor isolado, como queiram. Isso vai fazer com que eu ajude muito, depois no vídeo a gente vai ver o quanto isso ajuda a resolver esses problemas de ruídos e interferências. Existe uma situação, pessoal, que a gente vai estar colocando muito aqui no canal, é que problema de ruído e interferência, né? E como é que eu faço para identificar um problema de ruído e interferência, né? Como é que eu sei que no processo que eu estou trabalhando existe ruído e interferência? A gente fala muito de ruído e interferência, que nós devemos usar transmissor de isolação galvânica, transmissor isolado, que eu devo fazer aterramento, que o cabo tem que ser blindado, tem que ser Mylar PVC ou blindagem eletrostática, ou mesmo uma blindagem com trança de aço incorporada interiormente. Ou seja, a gente fala muito de ruídos e interferências, mas como é que eu sei que no meu processo tem ruídos e interferências? Há pouco tempo atrás, eu estive num cliente que ele tinha problema de ruído e interferência, isso era fato, tá? E aí, no painel de controle, no CLP, né, a gente começou a ver algumas variações, e aqui eu gravei uma variação que tinha para mostrar para vocês qual o comportamento do processo quando existe ruído e interferência. Então, para a gente entender quando eu devo usar o transmissor de isolação galvânica, sendo que um dos pontos é usá-lo quando tem ruídos e interferências. Então, eu preparei esse vídeo, é um vídeo real, tá certo? A flechinha aqui está indicando o ponto de variação da temperatura. Que variação é essa? Quando existe ruídos e interferências, existe uma variação da temperatura que é lida pelo instrumento, que a gente vai ver agora. Mas que tipo de variação é essa? São variações bruscas, né? Então ele, por exemplo, aqui, esse vídeo ele tem um tempo de 30 segundos, tá certo? E em 30 segundos, vocês vão ver aqui na flechinha, que essa variação de temperatura ela variou entre 49 graus Celsius a 57 graus Celsius.
houve variações abruptas, né? Então, é bem característico que não é uma variação de temperatura do processo, advinda do processo, e sim uma variação porque existem ruídos e interferências na linha. Você vai ver que essas variações ele pula temperaturas. Então, por exemplo, sai de 49 e vai para 52, e de 52 para 54, e assim por diante. Isso é ruído, tá? E normalmente esses ruídos, muito comum ser sentido por CLPs, principalmente quando ele é não isolado, né? Então, eu vou dar passar o vídeo aqui para que a gente possa entender essa variação de temperatura. Opa, voltou aqui, só um minutinho. Aqui, play. Aqui está o vídeo, tá? Então, vamos começar de novo aqui, que teve um pulo logo de cara aqui, olha, 49 para 52, olha, ele pulou 53, pulou para 50, e aí 51 pulou para 53, 54, pulou para 52. Você percebe que essa variação de temperatura não é uma variação de temperatura do processo, né? Ele não teria condições de pular esses graus que ele está pulando. Isso fica evidente, um jargão que a gente usa muito quando existem ruídos e interferências. A medição está louca, né? O sensor está louco, né? A medição está louca. E por que louca? Porque ela começa a variar sem nenhum propósito, né? Isso caracteriza ruído e interferência. Então, se eu tenho uma variação de temperatura no meu processo, mais ou menos parecida com o que eu coloquei aqui para vocês, isso identifica que no processo existe o quê? Ruído e interferência, tá? Uma vez a gente sabendo o que é ruído e interferência e analisando o caso anterior, nós não podemos deixar de falar de transmissor de isolação galvânico. Nós estamos falando de ruídos e interferências, e é interessante quando a gente fala de aterramento, porque o primeiro ponto é usar o transmissor, né? O segundo ponto é ir para o aterramento. Então vamos analisar o caso anterior. Muitas vezes, ao tentar resolver problemas que envolvem ruídos, interferências, radiofrequência e compatibilidade eletromagnética, fazemos modificações que ajudam a resolver este problema. Mas o primeiro passo, quando eu tenho ruídos e interferências, é usar um transmissor isolado, isolação galvânica. E aqui é uma polêmica, né? Eu coloquei que é uma polêmica. Por quê? Porque há quem diz que quando eu tenho ruídos e interferências, o transmissor isolado, ele elimina um pouco de ruído, mas ele não é realmente a solução para que eu possa eliminar ruídos e interferências, né? Eu fiz esses vídeos, pessoal, eu tomei o cuidado de entrevistar pessoas do meio, pessoas de alto gabarito que conhecem realmente projetos de indicadores, de controladores, que conhecem esse meio há mais de 30 anos como eu mais na parte prática, né? E muito fortemente na parte teórica de uns 15 anos para cá. Mas essas pessoas de um alto gabarito, eu tive a oportunidade de perguntar para eles, e mesmo dentro desse mundo, dessas pessoas que são compromissadas com medição de temperatura industrial, há quem disse que o transmissor não resolve 100%, isolação galvânica, e que quando eu tenho ruídos, eu posso até colocar o transmissor, e há um consenso de a primeira coisa que eu devo fazer é colocar o transmissor de isolação galvânica. Mas se eu não tomar outras providências, isso não é suficiente, né? Então aqui criou uma polêmica, mas alguns até disseram, né, que naquela velha situação, eu já usei o transmissor isolado e resolveu. Não precisei nem colocar um cabo blindado e nem fazer aterramento. Basta colocar um transmissor isolado e acabou resolvendo. A grande questão nesses vídeos e nessas entrevistas que eu fiz é que a gente precisa entender conceito. Quando a gente entender conceito e eu assimilar esse conceito como verdadeiro dentro de mim, eu passo a ver outras situações de ruídos e interferências, até que eu possa ver tentativa e erro como sendo uma solução, mas eu não posso esquecer dos conceitos.
né? Então vamos ao primeiro conceito do transmissor isolado. Ele tem uma barreira física. Essa barreira física é um transformador que separa a entrada da saída. Vamos analisar essa situação. Os transmissores, aí no caso, os próprios transmissores com isolação galvânica isolados, ou os microprocessados, que aí poderia ser até os não isolados, né? Eles digitalizam o sinal de entrada em relação à saída. No caso de existir ruídos que não tenham resolução suficiente para serem digitalizados, ou seja, na digitalização começa a ter um filtro, né? E essa resolução que não é suficiente pode ser na ordem de microampere ou nanoampere. Ele é nesse momento barrado. Então eu tenho uma espécie de filtro na própria digitalização do transmissor. Não é propagado para o instrumento um CLP, por exemplo. Então, na digitalização, isso é conceito. Um transmissor isolado ou não isolado, microprocessado, ele tem essa digitalização e isso é uma realidade no transmissor. 2. O transformador serve como um filtro, transformador que separa a entrada da saída, não permitindo ruídos de baixa resolução. Então, o próprio transmissor que faz a barreira física da isolação galvânica desses transmissores, agora estamos falando do transmissor isolado, ele serve como um filtro. Então ele filtra realmente os ruídos e interferências. Então isso é conceito. Quando a gente fala o transmissor de temperatura isolado vai resolver, olha, que tem dois argumentos fortes que mostram que realmente ele resolve, tá? O segundo passo para resolver ruídos e interferências, só aproveitando o gancho do transmissor isolado, é colocar cabos blindados na instalação e fazer o aterramento. Lembrando que cabos blindados, ele tem a trança interna à isolação e não externa a essa isolação, tá? Na live que eu fiz, eu falo muito bem sobre isso, sobre os problemas que essa trança externa dá. Eu vou fazer alguns vídeos também sobre como fazer a utilização de cabos blindados para a eliminação de ruídos e interferências. Mas apenas aproveitando o gancho dessa situação que nós estamos falando de transmissor isolado, eu estou colocando aqui que é importante, como segundo passo, fazer a blindagem, fazer a utilização de cabos blindados para que eu possa fazer o aterramento do sinal. A conclusão sobre transmissor de isolação galvânica. Como eu falei para vocês, eu fiz uma pesquisa, né? Essa pesquisa foi feita com profissionais do ramo e um deles eu posso garantir para vocês que é talvez um dos mais renomados quando o assunto é ruído e interferência, seja em projetos de instrumentos, é uma pessoa que projeta indicadores, controladores, transmissores de temperatura. Ele tem amplo conhecimento na parte de ruídos e interferências, tanto teórico como prático, né? Então é uma pessoa que é muito respeitada. E eu fiz essa pergunta para ele, depois de tudo que a gente viu aqui sobre transmissor de isolação galvânica, né? Dos conceitos que provam que ele é realmente uma barreira contra ruídos e interferências, eu fiz uma pergunta para ele. Qual o percentual de solução ao usar um transmissor com isolação galvânica em um processo que tenha ruídos e interferências? A resposta foi 80% de solução, pois depende da amplitude desses sinais. Aqui uma resposta branda, agora uma conclusiva. Nos casos comuns, pode chegar a 99% de solução. Ele lembrou que praticamente todos os casos que ele participou até hoje foram casos comuns. Ou seja, pessoal, se eu usar transmissor isolado quando eu tenho ruídos e interferências, eu resolvo o problema em quase 100% dos casos. Lembrando que é interessante fazer também o segundo passo, que aí eu vou falar em outros vídeos, sobre a utilização de cabos blindados e como fazer o aterramento. Isso é claro. Mas aqui você pode ver que com o transmissor praticamente você vai resolver praticamente 100% dos casos, né? Agora, entendendo rapidamente as diferenças dos transmissores no tempo. Isso prova, pessoal, que os transmissores lá atrás, na década de 80,
que eles eram totalmente lacrados, eles na sua escala, no tipo do sensor, eu não tinha como configurar isso. Ele simplesmente tinha o parafuso de alimentação e todo ele era blindado, todo ele era lacrado. Esses transmissores eu vendi eles na época e eu lembro que quando apareceu os com zero spam, ajuste, né? Eles eram mais vulneráveis, eles tinham uma interferência em ruídos e interferências, principalmente em radiofrequência, muito maior do que esses que eram totalmente lacrados, né? Eles tinham uma isolação um pouco melhor. É claro que esses transmissores aqui, mesmo com ajuste de zero spam, que muitos ainda acham que é um ponto de como se fosse uma antena, esses parafusos que levam o sinal para dentro da placa e acabam interferindo. Mas muito mais do que isso, a gente percebe que esses transmissores, por não serem isolados, eles tinham uma variação de temperatura muito acentuada quando existia radiofrequência, né? E não eram microprocessados, eram puramente hardware. Então, um outro ponto também, esse aqui era puramente hardware. Toda a parte de tipo de sensor, escala, era totalmente definida por hardware. E esses caras aqui da década de 80, por serem lacrados, eles tinham uma performance muito boa com relação a esses ruídos. Já esses caras aqui não. Aí surgiram o quê? Os microprocessados que a gente acabou de ver, que o microprocessado, o transmissor microprocessado, ele digitaliza o sinal, que é um ponto, e tem também os isolados, né? Tem o isolado e não isolado. E tem os isolados que tem a proteção galvânica, que é uma proteção realmente física entre entrada e saída, que tem o transformadorzinho que a gente viu ali na figura. E aqui, para finalizar, falando sobre ruídos também, aproveitando o gancho da isolação galvânica, existem, além da marcação CE, que alguns produtos possuem e alguns transmissores também possuem, existem algumas normas que também veem a parte de compatibilidade eletromagnética e elas devem ser consideradas como um argumento a mais nesses transmissores que levam esse atendimento de norma. Essa norma é a IEC 61000, no caso ela vai de 4.2 a 4.8, ela é de 1995. Eu fiz um vídeo para cada uma dessas normas, para conversar com vocês e a gente fazer o entendimento de cada uma e ver até quanto também, aí vocês vão olhar na playlist, um transmissor com marcação CE, ele é ou não vulnerável a ruídos de linha, a instabilidades de compatibilidade eletromagnética ou radiofrequência. Muita gente acha, e eu vou deixar isso para um próximo vídeo, que a marcação CE, pelo fato dele ter marcação CE, ele é imune a ruídos. Então isso fica uma próxima vez e termina aqui o vídeo de hoje sobre transmissor de isolação galvânica. Eu agradeço a todos. Se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir, se inscreva no canal, tem muita coisa nova para vir. E meu nome é Eduardo Toselli e eu fico à disposição para dúvidas. Um grande abraço a todos e meu muito obrigado. Até logo.